Olá, nono ano, tudo bem, gente? Pessoal, olha só, a aula de hoje, tá? Do dia 19, é referente à correção da atividade que eu passei para vocês, que eu enviei para vocês no dia 12, tá? Dia 12 de agosto eu enviei uma atividade para vocês, como vocês puderam ver, em PDF, né? Que é referente à função. E hoje nós vamos aproveitar, hoje 19, nós vamos aproveitar para estar fazendo a correção dessa atividade, tá bom? Então, vamos começar pela primeira questão, tá? Que é a questão de função, que diz o seguinte, pessoal, vamos lá, vamos acompanhar, tá? Direitinho, para que depois a gente possa estar fazendo, né, as nossas comparações aí, verificando o que nós acertamos, o que nós erramos e estando fazendo as nossas correções daquilo que erramos, né? Muito bem. Então, olha só. A primeira questão diz o seguinte: observe o quadro e responda. Então, a gente tem um quadro, né? Nesse quadro nós temos algumas informações. Na primeira coluna nós temos aí número de refrigerantes e na segunda coluna nós temos preços a pagar. Então, de acordo com a quantidade de refrigerante, ou seja, de acordo com a quantidade do produto, nós temos um determinado valor a pagar, né, de acordo com a quantidade da nossa mercadoria. Muito bem, então, na primeira linha, nós temos aí um refrigerante que equivale a R$ 2,40. Na segunda nós temos 2, que equivale a R$ 4,80. Na terceira linha nós temos o 3, que equivale a R$ 7,20. Aí logo em seguida nós temos 4, que equivale a R$ 9,60. Temos 5, que equivale a R$ 12. E temos 6, que equivale a R$ 14,40. Percebam que da forma que aumenta a quantidade de refrigerante, vai aumentando também o valor a ser pago. Tá? Então, função é isso, é aquilo que eu sempre falei para vocês, eu sempre estou falando, é uma grandeza, né, que depende de uma outra grandeza, tá? E na letra A, no item A dessa primeira questão, diz o seguinte: qual é o preço a pagar em uma compra de 3 refrigerantes? Poxa, é só você retirar da tabela, né, porque a informação já se encontra na tabela. Então, se em um refrigerante você paga R$ 2,40, tá? Em 2 você vai pagar o quê? O dobro, no caso R$ 4,80. Em 3 refrigerantes, que é a pergunta do item A, você vai pagar o quê? R$ 7,20. Então a resposta já está na sua tabela, tá? Basta que você transcreva para o item, tá? Que está sendo pedido. No item B, nós temos o seguinte: quantos refrigerantes podem ser comprados com R$ 9,60? Se você verificar aqui na tabela, você vai ver que R$ 9,60 equivale a 4 refrigerantes. Então, a resposta do item B, que também se encontra na tabela, muito fácil, muito simples, né? É 4, tá? No item C, nós temos o seguinte: o valor a ser pago está em função do número de refrigerantes comprado. Você vai colocar uma resposta. Que resposta? Sim ou não? Então, o valor que você paga está em função do número de refrigerantes comprado? Obviamente que sim. Então, a resposta é sim. Sem mais, sem menos, sem muitas histórias. E no item D nós temos qual o valor Y será pago por X refrigerantes. Aí, gente, você vai ter que montar uma lei de formação. Olha aí, tá? Então, essa lei de formação, ela vai ser montada a partir do valor de um refrigerante. Então, como ele pergunta qual o valor de Y, ou seja, quanto você vai pagar, né, por X refrigerante. Então, você pode comprar 5 refrigerantes, você pode comprar 10, você pode comprar 20, você pode comprar 30, 40, não sei. Quando se fala em X refrigerante, é um valor desconhecido, um valor indeterminado. Eu não sei quantos refrigerantes você vai comprar, tá? Mas ele quer o item, ou seja, esse item D, ele quer que você monte uma lei de formação, exatamente como eu peço no projeto, né?
Só que aqui você só monta a lei de formação e não resolve. No projeto você monta a lei e resolve. E ainda faz a pesquisa como está aqui. Isso aqui, gente, nada mais é do que um projeto, tá? Então, ele coletou dados do quê? Do refrigerante, não é isso? Ele coletou os dados do refrigerante. Verificou que um refrigerante custa R$ 2,40, dois custa R$ 4,80 e assim sucessivamente. Então, isso aí ele fez uma pesquisa, ele levantou esses dados, né? Ele demonstrou esses dados e aí ele foi respondendo, foi formulando perguntas de acordo com a pesquisa que ele fez, né? Qual o preço a pagar no item A, por exemplo? Qual o preço que eu vou pagar por 3 refrigerantes? Poderia ter sido 4, 5, né? E ele foi montando as suas questões mediante a pesquisa que ele fez, né? O que eu pedi para vocês foi praticamente similar, só que eu facilitei ainda mais. Eu pedi que levantassem os dados, eu pedi que fizessem a pesquisa, né? E que criassem a lei de formação mediante os dados que vocês levantaram, a pesquisa que vocês fizeram, e aí vocês resolveriam então, né, a lei de formação da função. Então, no item D diz qual o valor de Y, né, será pago por X refrigerante. Então, a lei de formação dessa função ficaria como? Y é igual, quanto é que custa um refrigerante? R$ 2,40. 2,40 vezes X. Então, essa é a lei de formação, tá bom? Para esse item, essa é a resposta. Y é igual a 2,40 vezes X, ou seja, 2,40.x. Y é igual a 2,40.x. É a lei de formação dessa função. Daí, quando eu peço para você resolver, aí você vai atribuir valores ao X para que você possa, então, descobrir o valor que você vai pagar, que no caso é o Y, tá? Só que aqui, volto a repetir, aqui nessa questão, é somente no item D, é somente para montar a lei de formação. Lá no projeto, não. Você monta a lei e você resolve, tá? Ok. Sexta questão, tá? Perdão, gente. Segunda questão. A segunda questão diz o seguinte, nós temos aí, né? Nós temos uma maneira, né? Uma maneira de pensar numa função é imaginá-la como uma máquina de entrada e saída. Então, nós temos aí o esboço, né, a figura de uma máquina, e aí nós temos aí multiplica e depois soma 1, né? É o informativo que está na máquina. Então, você tem a entrada e você tem a saída da máquina. Então, entra-se um valor, lá dentro ocorre um processo. Qual é esse processo que vai ocorrer lá dentro? Você vai multiplicar e vai somar com 1 para encontrar o resultado final na saída, né? Então diz o seguinte, observe a figura e responda. Qual o valor das bolinhas coloridas que sairão da máquina? Então as bolinhas elas entram com um valor e elas saem com o outro. Por quê? Porque é exatamente a informação que está no meio da máquina. Multiplica e depois soma com 1, tá? Então, nós temos aí, no caso, 3 bolinhas, tá? Nós temos a bolinha verde, que vale 5, nós temos a bolinha vermelha, que vale 2, temos a bolinha amarela, que vale 0. Então, vai entrar essas 3 bolinhas, entra com esses valores e sai com outros valores, porque vai ocorrer um processo. Ou seja, que processo é esse? Você multiplica e soma com 1. Então, a primeira bolinha, 0, né? A bolinha amarela entrou na máquina, ocorreu o processo, saiu com que valor? Com o valor 1, não é isso? Porque, ó, entra, triplica e depois soma, né? Quando você triplica, você multiplica por 3. Então, 3 vezes nada é nada, mais 1 é 1. Então, a bolinha amarela, o resultado saiu com a numeração 1, tá? A bolinha vermelha, né? Ela entrou com 2, mas que valor ela vai assumir? Você vai triplicar, ou seja, 3 vezes 2, 6, somou com mais uma unidade, 7. Então, a bolinha vermelha, a numeração dela quando sai é 7,
tá? Bolinha vermelha 7 na saída. E a bolinha verde, que vale 5, né? A mesma situação, triplica e soma com 1. Então, 3 vezes 5, 15, somado com 1, 16. Então, a bolinha verde, quando sai, assume o valor de 16, tá ok? Só isso e mais nada. Tranquila essa questão, né, gente? Tá. Aí nós temos aí a terceira questão que diz o seguinte: dada a função y é igual a 2x menos 1, determine o valor de y. Ele quer encontrar o valor de y desde que você atribua valores ao x. Só que a questão, ela dá os valores de x, né? No primeiro momento, o x vale 1, no segundo momento, o x vale menos 1, no terceiro momento, o x vale menos 2 e no primeiro momento, o x vale 0, no segundo momento, o x vale 2, no terceiro momento, vale menos 5, e no quarto momento, que é o item D, o x vale 1/3, tá? Então, você vai substituir esses valores na função onde tem x, para que você possa encontrar o valor do y. Então, no primeiro momento, tá? No item A, você vai ter que y é igual a 2x, ou seja, 2 vezes o valor que o x assume no item A. Quanto é que vale no item A? 0. Então, 2 vezes 0, menos 1. Então, a resposta aí vai ser o quê? Menos 1. Então, quando o seu x for 0, o seu y vai ser menos 1. E assim você vai fazer em todas as outras, né? Você vai ter aí no item B, y é igual a 2, que multiplica 2, porque o x vale 2, menos 1. Então, nós vamos ter 2 vezes 2 é 4, e 4 menos 1 é 3. Então, quando o x for 2, o y será 3, tá? Terceiro exemplo, o item C. Nós temos menos 5 para x. Então, nós vamos substituir o menos 5 lá na função. Qual é a função? Y é igual a 2x menos 1. Então, você vai ter 2 que multiplica menos 5. Coloca entre parênteses porque é um valor negativo. Você vai precisar fazer jogo de sinal. Então, 2 que multiplica menos 5, menos 1. Tá? Então, 2 vezes o menos 5 vai ser menos 10. Menos 10 com menos 1 resulta em menos 11, né, pessoal? Sinais iguais, soma e conserva sinal. Sinal diferente subtrai e dá o sinal do maior, tá? Então, item C, a resposta é menos 11. O y é igual a menos 11. E no item D, nós vamos ter que y é igual a 2 que multiplica, quem é o x agora? 1/3, né? 1/3. Menos 1. Então, nós vamos ter o quê? 2 que multiplica 1, que é 2, vamos ter 2/3 menos 1, tá, pessoal? E aí, o que a gente vai fazer? Nós temos aí um número misto, né? Nós temos aí 2/3 menos 1. Então, existem duas maneiras de você resolver. Ou você multiplica o 3 vezes o menos 1, e o resultado você subtrai do numerador, conservando o denominador, ou você encontra o MMC. Tá? Eu prefiro fazer logo direto o círculo, né? Então, 3 vezes o menos 1 vai resultar em menos 3, tá? Menos 3 com mais 2 vai ser menos 1. Então, a resposta final é menos 1/3, tá ok? Então, o valor de x aí no item D da terceira questão é menos 1/3. Tranquilo, pessoal? Tá, vamos passar para a próxima, né? A próxima diz o seguinte: dada a função y é igual a x² menos 7x mais 10, responda. Para o x que é igual a 0, quanto vai valer o y? A mesma situação, pessoal, só que agora nós temos o quê? Uma função um pouco maior, que no caso é uma função do segundo grau, né? Nós temos aí, então, y é igual a x², tá? Menos 7x mais 10. Então, vamos lá. Quanto equivale o x? 0. Então, na função aonde tem o x, você vai substituir pelo 0, tá? E aí, você vai resolver para encontrar o valor do y. Muito simples. Então, y é igual a 0² menos 7 vezes 0 mais 10. Isso tudo vai resultar em 10,
né? Porque 0 ao quadrado é 0. 7 vezes 0 é 0. Só restou o 10. Então, quando o x for 0, no item A, tá? Da quarta questão, quando x for 0, o y vai valer 10. No item B, quando x for menos 3, quanto vai valer o y? A mesma situação. Nós vamos substituir o menos 3 no lugar do x na função. Então, nós vamos ter y, que é igual a menos 3 ao quadrado, tá? Porque o x está ao quadrado. Esse menos 3 tem que estar entre parênteses. Menos 7, que multiplica o menos 3 novamente entre parênteses, tá? Com mais 10. E aí a gente vai resolver. Então, menos 3 ao quadrado vai resultar em 9, tá? Base negativa, expoente par, resultado positivo. Então, menos 3 ao quadrado, 9. E aí nós vamos multiplicar menos 7 vezes menos 3. Menos 7 vezes o menos 3, menos com menos é mais, então a gente vai ter o quê? 21. Daí a gente vai somar 9 com mais 21, né? Então, 9 com 21 vai ser o quê, pessoal? 40. Então, quando o x for menos 3, o y será 40. E assim nós vamos fazendo, tá? No item C, por exemplo, o x vale meio. Então, você vai colocar na função lá onde está o x, você vai colocar meio. Então, vai ficar o quê? Meio ao quadrado, perdão, tá? Meio ao quadrado menos 7, que multiplica meio, mais 10. Aí, você resolve. Meio ao quadrado é 1/4, né? Meio vezes meio. 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 2 é 4. Então, meio ao quadrado é 1/4. 1/4 menos 7 vezes 1 é 7 sobre 2, tá? Mais 10. Pessoal, aí você vai ter que tirar o MMC. O MMC de quem? De 4 e de 2, né? Quando você tira o MMC de 4 e de 2, você vai ter como resultado o quê? Você vai ter como resultado 4, não é isso? Então, 4 é o seu novo denominador. Quantas frações você tem, no caso? 3. Então, você terá 3 frações. A primeira menos a segunda mais a terceira e o resultado delas. Então, eu tenho 4, 4, 4 e 4. Em todas as frações, em todos os denominadores serão 4. Então, 4 dividido para 4 é 1 vezes 1 é 1. 4 para 2 é 2. 2 vezes 7 é 14. 4 dividido para 1, que está embaixo do 10, é 4. Vezes 10 é 40. E aí, a gente vai ter mais 1 com menos 4, que vai ser o quê? Mais 1 com menos 4, nós vamos ter menos 13, né? Não, perdão. Mais 1 com menos 14, nós vamos ter menos 13 quartos, mais 40 quartos. Então, como os denominadores são iguais, a gente conserva o denominador, que é 4, e subtrai os expoentes. Então, os expoentes já, os numeradores. Então, nós temos aí menos 13 com mais 40, tá? Menos 13 com mais 40 são numeradores. Como os denominadores são iguais, conservamos o denominador e resolvemos os numeradores. Então, como eles têm sinais diferentes, eu subtraio e dou o sinal do maior. Então, no caso, vai ficar 40 menos 13, né? Vai ficar o quê? 27. É isso? Vai ficar 27 quartos. Tranquilo? E a última, né, gente? A última é: para quais valores de x tem-se y igual a 18? Então, agora já vai ser o contrário. Você vai colocar no lugar do y, você vai colocar o 18 para poder encontrar quem? O valor de x na função. Então, você vai ter 18, né? É igual a 18 é igual à função. Então, x quadrado menos 7x mais 10. Aí você vai colocar essa função em ordem, né? Então, vai ficar x quadrado menos 7x, mais 10, menos 18, que vai lá para o segundo membro com o sinal trocado. É 18, vai menos 18. Então, nós vamos ter x quadrado, menos 7x, mais 10 com menos 18, né? Nós vamos ter o quê?
menos 8, tá? Tudo isso vai ser igual a zero. Aí você recai em uma função do segundo grau, onde você vai ter que achar o quê? Recai em uma equação, você recai em uma equação de segundo grau, onde nós vamos ter que achar quem? O delta, para poder encontrar x' e x duas linhas. Mas você também pode usar a fórmula de Bhaskara, tá? Então, a resposta dessa questão vai ser x' e x duas linhas. Então, o x' vai ser menos 1 e o x duas linhas vai ser 8. Daí, você poderia também sair por soma e produto. Lembra? O que é a soma? É menos b sobre a e o produto c sobre a. Quem é o B? É o menos 7, né? Então, pela soma, você teria, se você quiser sair pela soma, você teria o quê? Menos 7, você teria 7 sobre 1, que seria igual a 7, tá? Então, a soma deu 7 e o produto ia dar o quê? Menos 8, tá? O produto ia ser menos 8 sobre 1, que resulta em menos 8. Aí você ia pensar, dois números que somado dê 7, dois números que somado dê 7, tá? E que multiplicado dê menos 8. Dois números que somado dê 7, para vocês verem como a resposta ela está correta, né? Então, dois números que somado dê 7, se eu pegar 3 e 4, resulta em 7. Mas quando eu multiplicar 3 vezes 4, não tem como resposta o menos 8, vai ter 12. E não pode, porque na soma deu 7 e no produto deu menos 8. Então, significa dizer que eu preciso de dois valores que somado dê 7 e que multiplicado deu menos 8. E esses dois valores só podem ser quem? O menos 1 e o 8. Tá? Quando eu pego menos 1 com mais 8, eu tenho 7 como resposta. Sinais diferentes subtrai dá o sinal do maior. Então, menos 1 com mais 8 é igual a 7. Quando eu pego menos 1 e multiplico pelo 8, eu tenho como resposta o menos 8, que é o que deu o produto. Tá? Então, as raízes dessa equação, ou seja, x' e x duas linhas, é menos 1 e 8. Tá ok, gente? Essa é a resposta, então, do item D da questão 4. E a questão 5, né, que é a última questão, a quinta questão, diz o seguinte: Gustavo dizia um número e Rafael respondia outro usando uma regra que só ele conhecia. Então, fulano dizia um número e o outro respondia, mas usando uma regra que só ele lá sabia. Mas que regra, então, seria essa? Então, olha só. Aí nós temos um quadro e temos como é que eu posso dizer? Temos as numerações. Por exemplo, nós temos 12, né? O Rafael dizia 12 e o Gustavo dizia 12 e o Rafael respondia 25. Mas por quê? Que um falava 12 e o outro falava 25. Da onde era que estava saindo esse 25? Da onde estava aparecendo esse 25? Né? Por que esse 25? Aí diz o seguinte, no item A diz, qual o número que deve ser respondido por Rafael para ocupar o último quadradinho? Ou seja, aí a gente tem que pensar, a gente tem que ver a sequência, né? Isso é uma função. A gente tem que ver a sequência. Olha, do 25... ele falava 12, ele respondia 25. Aí ele falava 14, ele respondia 29. Ele falava 20, ele respondia 41, né? Ele falava 25 e ele respondia 51. E ele falou 32, qual seria então a resposta do Rafael? Então é o seguinte, gente, o 12, tá? Era o que ele falava, tá? Para chegar no 25, seria o quê? O que seria o 25? 2 vezes o 12, né? Mais uma unidade. Por isso que ele falava 25. Então, a lei de formação da função na qual ele estava usando era 2x mais 1. Tá? Porque o que é esse 2? O dobro do valor que ele tem, mais uma unidade. Então, se o Gustavo fala 12 e o Rafael 25, então o que ele estava fazendo? Ele estava usando o quê?
Ele estava usando uma regra que só ele conhecia. Muito bem, mas que regra era essa? Poxa, eu falo 12, você fala 25. Tá, que regra é essa? Para você falar 25, você só pode estar pegando 12, multiplicando 2 vezes, ou seja, o dobro de 12, e somando a uma unidade, que aí sim resulta em 25, tá? E a mesma coisa ele ia fazendo com 14. 14, 29, por quê? Porque 2 vezes o 14 é 28, com mais uma unidade, 29. Aí o Gustavo dizia 20, ele 41. Por quê? Porque 2 vezes o 20 é 40, com mais uma unidade faz 41. Aí o Gustavo gritava de lá, 25, aí ele dizia 51, porque 2 vezes o 25, né? 2 vezes o 25 é 50, com mais uma unidade, 51. E daí a gente vai montando a função, né? A gente vai montando a tabela. Vejam que apenas com valores numéricos, tá? Mas existe uma lei de formação para essa função. Que lei seria essa? Y é igual a 2x mais 1. O que é o 2? O dobro do valor que o Gustavo falou, ele está fazendo o dobro. Esse x, quem é o x? O valor que o Gustavo falou, que no caso é o 12. Então, o 2, ele está multiplicando o 12, que foi falado pelo Gustavo, somado com mais 1. Essa é a lei de formação da função, por isso está dando 25. E o que é o 25? Né? O 25 é o valor do y, ou seja, é o valor que o Rafael respondia quando o Gustavo falava, tá bom? É exatamente isso. Então, por último, o Gustavo falou 32 e o Rafael respondeu o que então? Aí você faz 2 vezes o 32 pela lei de formação, 2 vezes o 32 mais uma unidade. Ou seja, 2 vezes o 32 vai dar 64. Com mais uma unidade, 65. Então, pergunta, aqui, escreva qual o número que deve ser respondido por Rafael para ocupar o último quadradinho. 65 é a resposta, tá? E a lei de formação é y, foi o que eu acabei de falar anteriormente, y é igual a 2x mais 1. É a única lei de formação na qual nós podemos chegar a esses resultados no qual o Rafael falava, né? O Gustavo falava um valor e o Rafael falava outro, né? Por exemplo, eu falo 10, a professora Kelly fala 10, né? E ela obtém uma resposta, uma outra voz, uma outra pessoa fala 21. Por que a pessoa falou 21? O que ela está usando? Qual é a lei que ela está usando? Qual é a formação? Qual é a fórmula da função que ela está utilizando para se chegar ao 21? Se eu falei 10 e outra pessoa fala 21, então significa dizer que eu tenho o quê? Para se chegar em 21, eu preciso de uma lei de formação. Então, a lei de formação será y, que é a última voz, ou seja, o valor final que vai ser dito depois do meu, né? Então, y é igual a 2x, esse 2 multiplica o valor x, que foi o valor que eu falei que foi o 10, somado a uma unidade, chega-se então a 21, que é o valor que a pessoa respondeu, né? O que aconteceu aqui no exemplo do Gustavo e do Rafael. O Gustavo falou 12, o Rafael falou 25. Então, para se chegar em 25, para se encontrar o valor do y, que é 25, eu precisei usar a lei de formação. E que lei foi essa? 2x mais 1, ou seja, y é igual a 2x mais 1, tá? Então, quem é o x? O 12. Então, multiplica-se esse 12 por 2, soma uma unidade, né? E resulta, então, no valor do y, que é o 25, que foi o que o Rafael respondeu, mediante o que o Gustavo havia dito, que era 12. Então, o Gustavo 12 e o Rafael 25. Mas como chegar nesse 25? Pela lei de formação da função. Tá ok, pessoal? É isso. Gente, por hoje nós vamos ficar por aqui. Essa foi a aula do dia 19, referente à correção, né, da atividade do dia 12, que nós passamos para vocês em PDF. Eu espero que eu tenha conseguido tirar as dúvidas de vocês em relação a algumas situações que vocês possivelmente possam ter tido alguma dúvida, tá? E agradeço a atenção de vocês, tá bom? Desejo tudo de bom, que Deus abençoe, muita paz, muita saúde para todos vocês e a família de vocês. E até a próxima, se assim Deus nos permitir. Tá ok, pessoal? Um grande abraço, tudo de bom. E até a próxima. Tchau, tchau.